O feminino a gente pode pensar como uma vibração, como um certo comprimento de onda, uma certa cor, um certo som, um certo perfume, uma sensação de tato. Essa é uma história bem interessante, porque a minha mãe, ela queria criar as filhas dela para serem mulheres donas de casa, ou que tivessem até uma profissão, mas que fossem exemplos de mulheres que dessem o suporte aos seus maridos e tivessem educação para isso, né? Então, o que ela fez? Ela obrigava a gente a fazer piano, balé, francês. Eu falo francês fluentemente. Marca a diferença. Ela tem pra você sugestivas fragrâncias para sua intuição feminina. Escolhe Poder ser uma mulher que tenha depois um casamento e possa ser realmente um suporte para o marido. Eu sempre tive uma referência muito forte da minha mãe. A minha mãe sempre trabalhou muito. Desde que eu me lembro, desde que eu era muito nova. E, assim, eu, por exemplo, não tenho lembrança da minha mãe me buscando na escola. Não tenho. O meu pai, às vezes, até conseguia, porque meu pai, sendo médico, tinha uma flexibilidade um pouco maior, mas a minha mãe não. Eu voltava da escola, naquela época não tinha van, não tinha transporte escolar, era uma Kombi. Eu voltava da escola, eu e meu irmão, e minha avó ficava... A gente morava no mesmo prédio, e minha avó ficava lá esperando a gente. Eu tenho uma lembrança muito boa dessa época, assim, a minha avó, mesmo não tendo trabalhado, minha avó não era uma dona de casa, mas ela também foi uma mulher, assim, muito forte por várias situações que ela viveu, que a vida, vários desafios que a vida apresentou, né, e que ela superou. Então, eu acho que as referências femininas da minha família são muito fortes. A minha mãe, no mercado de trabalho, e a minha avó, com tudo que ela construiu em termos de família. Minha mãe sempre trabalhou muito, tipo, sempre. Ela saía de casa cedo, tipo, ela chegava no trabalho 8h30 e tal, e voltava pra casa 8h30. Então, tipo, eu sempre vi ela como... Assim, tipo, ela sempre alcançou cargos, tipo, de liderança, e eu via isso e eu falava, cara, eu também quero ser assim, entendeu? Tipo, eu pensava, tipo, que era, sei lá, é bonito ver, entendeu? E eu até, tipo, no início, quando eu era pequena, eu senti um pouco de falta dela, porque eu achava que ela ficava, tipo, muito tempo no trabalho e tal. Mas, sabe, ela é minha inspiração, sempre foi, sempre vai ser. E é onde eu quero chegar. Eu sempre tive interesse pelas ciências exatas. Meus pais viram que eu me interessei e conseguiram comprar para mim um telescópio de segunda mão, quando eu tinha uns 11 anos. E aí eu comecei a olhar as estrelas, estudar, ler no assunto, ler livros não especializados, mas de divulgação científica. Livros bons que me interessaram muito, e eu decidi que eu queria ser astrônoma. Depois que eu entrei na faculdade, o início é igual para física e astronomia, aí me interessei pela física de partículas. Eu fiz biologia na UNB e a minha escolha foi certamente influenciada pelos meus pais, que
eram também professores de área também da biologia, enfim, áreas correlatas. Então, eu nasci nesse ambiente onde eu respirava ciência, discutia ciência. Então, amigos dos meus pais cientistas iam visitar a nossa casa. Então, eu lembro eu deitada no sofá, escutando discussões sobre depressão endogâmica, por exemplo, quando pequena. Então, coisas que essas conversas e essa convivência com os meus pais certamente influenciou a minha escolha. E eu tive a chance, assim, a sorte de acompanhar a minha mãe desde muito pequena nos trabalhos de campo que ela fazia no Cerrado. Então, isso certamente me marcou muito. Por várias casualidades, e eu acabei, assim, transitando por ambientes muito interessantes, intelectualmente muito interessantes, muito desafiadores, fazendo coisas com pessoas que eram visionárias de várias maneiras. Por esse caminho, eu acabei chegando na informática como linguista computacional, né, muito ligada na linguagem natural. Teve algumas cenas, assim, muito marcantes também na minha vida, de ter visto coisas na TV, de lançamento de foguete. 4, 3, 2, 1... E aí o repórter fala alguma coisa sobre gravitação, que quando as coisas sobem, elas entram em órbita e etc, e tudo volta pra Terra, alguma coisa assim. Eu era bem pequena. E aí eu comecei a fazer experimentações no banheiro e jogava as coisinhas pra cima e colava no teto inteiro pra provar que a gravitação falhava. E ia super contente falar com minha mãe como é que esses experimentozinhos estavam saindo. Então a primeira memória mais ou menos que eu tenho, eu devia ter menos de 5 anos, alguma coisa assim. E fiquei insistindo nessa história de ser cientista, de fazer física, de estudar astrofísica, de estudar o universo. Na verdade, eu apaixonei por filosofia e acabei escolhendo estudar matemática por razões filosóficas. Pois eu acreditava que ou o mundo está escrito em caracteres matemáticos, modo Galileu Galilei, ou pelo menos o nosso cérebro está escrito em caracteres matemáticos. Pois a gente interpreta o mundo por meio de padrões matemáticos. Então, falado desde um ponto de vista filosófico, matemática ou era ontologia, aquilo que o mundo de verdade é, ou era gnosiologia, como a gente entende as coisas. Em ambos casos, fazia muito sentido estudar matemática. Então, eu de 18 aninhos pensou, sim, eu vou embarcar nessa, pois é algo que faz sentido. Aí foi meio traumático. Eu estudei em escola pública desde a quinta série. E aí eu fiz ensino fundamental, depois eu fiz ensino médio, onde eu não tinha professor de física, tive professor de matemática, mas de uma maneira que não me inspirava muito a gostar das ciências exatas. Eu me apaixonei pela química na sala de aula. Então eu me apaixonei pelo que eu faço hoje antes de conhecer um laboratório. Foi vendo o quadro. A professora escreveu a parte de introdução à química e eu lembro de, no fim da aula, ter olhado e pensado: é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. A minha mãe era empregada doméstica. Eu falei para ela, mãe, eu quero fazer faculdade de química. Eu não tinha nenhuma pessoa que tinha feito química na minha família. Quando eu estava no terceiro ano, ela disse, olha, eu posso pagar para você o cursinho, mas você precisa passar. Eu só tenho como pagar para você uma única vez. Como assim? Eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Supervia e eu chegava muito cansada para vestibular, era à noite e eu não conseguia fazer os exercícios. Trabalhar como auxiliar de serviços gerais me ajudou muito a me entender como pessoa. Me mostrou que eu não sou vista. Tipo assim, as pessoas não te enxergam e você tem que fazer se validar. Eu percebi como a sociedade vê a pessoa que tá em classes mais baixas. Porque você é um nada. Ninguém te enxerga. Você não é ninguém e todos acham que tem o direito de mandar em você. Todo mundo manda em você e se você não obedece, você é retirada do seu trabalho. E daí foi quando me deu um estalo. Falei assim, por que eu tô aqui?
Por que que eu não posso ser mais? Se quando eu era criança, eu acreditava que eu poderia ser mais. Por que que agora eu estagnei? Por que que eu tô parada? Sabe? E aí eu comecei a refletir sobre isso e entendi que não, eu posso ser mais. Eu vou ser mais, porque assim, eu posso. Eu sou inteligente e eu sou capaz. E aí eu comecei a batalhar, fiz o pré-vestibular, iniciei na minha faculdade de matemática. Eu sou a primeira comandante de navio mercante no Brasil. Hoje eu sou mecânica. Eu sou uma mulher. Eu sou bióloga. Cientista. Matemática. Bastante tímida. Sou engenheira. Engenharia. Engenharia de produção. Engenharia de produção. Eu sou... Eu acho que foi na faculdade que eu descobri que ser mulher era muito difícil. Uma faculdade com muitos homens, nós éramos 90 pessoas e 6 mulheres só. Não tinha uma professora mulher. Nenhuma, zero. Você está numa faculdade de engenharia mecânica em que você não tem um referencial de mulher. Bom, logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, saindo da Universidade de Brasília para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui recebida pelo, digamos, professor responsável por aquela turma. E ele então me perguntou, e você? Você veio fazer o que aqui na universidade? Eu disse, não, eu vim terminar meu curso, vim fazer meu curso de engenharia mecânica. E escolhi fabricação mecânica. Resposta do professor responsável por essa linha. Você não tinha que estar atrás de um fogão, não, minha filha? Ali eu vi que realmente eu poderia pensar que aquele lugar não era para mim. E teve amigas, sim, pelo menos 2 na minha turma, que ao longo do seu projeto de vida de ser engenheira, elas desistiram. Porque, por alguma razão, alguém disse para elas que aquele lugar não era delas e elas acreditaram. Ali havia uma agressão clara e gratuita, como sempre, testando você. Ao terminar um grande projeto, a pergunta que foi feita foi: quem foi o macho desse projeto? E quem tinha sido o macho desse projeto tinha sido eu. Se ela não aguentar esse tranco, então ela não serve para cá. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de falar com o chefe da casa. Pode falar comigo. E para minha surpresa, eu não sabia, te confesso, que era a primeira turma de mulheres a ingressar como oficiais na Marinha Mercante. Então você entrou num ambiente exclusivamente masculino, onde foi havendo transformações, alojamento, fardamento, a rotina deles também, assim, inicialmente houve uma certa dificuldade nessa aceitação dessas mulheres nesse universo até então masculino. Então, assim, eu digo que a cada dia a gente era uma sobrevivente naquele ambiente. Hoje se tornou normal, mas naquela época a dificuldade era: a gente passava por diversos trotes, existia uma certa cobrança para ver se realmente você ia conseguir chegar até o final, porque assim, eu acho que o objetivo de algumas pessoas era que a cada dia desistisse uma, mas no total, nesse universo, entramos 12 e formamos 9 mulheres que foram da primeira turma de oficiais. Eu acho que foi assim, foi um choque, mas ao mesmo tempo é um desafio você saber assim, pô, eu não vou desistir, eu vou continuar porque eu vou me formar. Mas assim, ao mesmo tempo existia aquela dúvida: depois que eu me formar, será que vai ter mercado de trabalho? Até onde eu vou chegar como profissional, sendo da primeira turma? Porque você não tinha, eu digo que você não tinha um alvo, um foco, alguma coisa para dizer assim mesmo, um espelho, como um guia para você dizer assim mesmo: olha, você pode ir até aqui. No primeiro embarque, as dificuldades que eu encontrei não foi com a profissão em si, foi com os relacionamentos interpessoais, né? Porque, assim, uma mulher chegando num ambiente totalmente dominado por homem, né? Ainda para alguns homens, hoje em dia, ainda é um grande tabu. Aí meu primeiro embarque foi disseram assim mesmo: olha, você vai para esse navio. E naquela época eu embarcava de branco, então eu vim pro Rio de Janeiro, fui pro estaleiro na Ilha do Governador, embarcando de branco. O estaleiro todo parou assim quando viu aquele número de mulheres embarcando. Cada navio ficou com 2 ou 3 mulheres. E mesmo com toda aquela preocupação lá de preparar, eu
Eu fiquei chocada, porque assim, você cheia de sonhos. Aí você imagina uma menina muito nova na época, e a pessoa disse assim mesmo, olha, isso aqui não é pra você. E mulher a bordo, ela dá azar. Azar é cerimônia de mau tempo, que o navio vai quebrar. Então, assim, as mulheres a bordo que eles estavam acostumados a ver eram as esposas, muitas das vezes uma cozinheira, mas filhas de marítimo, mas nunca viram mulheres treinando para serem oficiais. Então, assim, te joga aquele balde d'água. Diz assim, olha, você é muito jovem, vai para outra carreira, entendeu? Foi um choque, né? Então, eu gosto de dizer, quando eu falo com jovens, né, que para mim o meu primeiro ano de doutorado foi um ano muito difícil. Acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Eu tive um impacto cultural muito forte, né? Saindo do Brasil e indo para uma cidade conservadora de Nova Jersey. Encontrei dificuldades, né? Da falta da família. Quando eu estava no Brasil, a minha turma era de 2 pessoas, era eu e um colega, né? Então éramos meio a meio, né? Então eu não nesse sentido, durante a graduação eu não senti tanto esse impacto da questão de gênero. Já no doutorado, éramos uma turma de por volta de 15 estudantes, éramos 3 mulheres. O que foi um recorde, né? Nunca no doutorado na Universidade de Princeton em matemática tinham tido 3 mulheres na mesma turma. Ali realmente, acho que pela primeira vez eu senti, né, a questão de gênero bastante gritante, né, nos colegas, né, quando chegava no departamento, a maneira como as pessoas me olhavam, enfim. No primeiro ano, né, a gente tinha que estudar para o exame de qualificação. Não tinha curso, não tinha nada. Cada um por si pega o material, estuda e daqui a um ano você vai ter que passar por um exame de qualificação. E em algum momento eu descobri que alguns colegas, né, da minha turma resolveram fazer um grupo de estudo para se preparar junto, né, para o exame de qualificação. E eles não me chamaram para participar. Então, quando eu vi, eles eram um grupo, acho que eram uns 3 ou 4 que estavam estudando juntos para fazer o exame de qualificação nessa área, e eles não me convidaram para participar, né? Na época, fiquei me perguntando, será que é porque eu sou mulher? Né? Será que é porque eu sou latino-americana, né? A minha turma da eletrotécnica talvez tenha sido a turma que tenha tido mais mulheres. No meu curso técnico, vamos dizer que tinha 30 pessoas, 10 mulheres. Era, assim, a turma que mais tinha mulheres. Na engenharia, de umas 50, também nessa faixa de ter 15 mulheres. Eu sempre era a única mulher em todos os espaços. E a primeira chefe mulher que eu tive não era brasileira. Surgiu essa oportunidade, eu comecei a trabalhar com tecnologia ali. A minha chefe era mulher, mas todos os meus pares eram homens. Foi interessante, mas ela tinha as dificuldades e as experiências dela de vida, mas eram completamente diferentes do contexto Brasil. Principalmente do contexto Brasil, de uma mulher preta que é hipersexualizada. E aí, quando você é uma mulher que tem o corpo hipersexualizado naturalmente no Brasil, em vários lugares, e que você é a única mulher nesse contexto, é difícil. Porque ou você é a empregada doméstica, ou você é a mulata do samba. Nada contra as mulheres que trabalham com o samba. Mas eu não trabalho com samba. Já tive algumas situações super constrangedoras no meu ambiente de trabalho. Já tive algumas situações, não só uma, infelizmente. Mas eu acho que a primeira delas, que foi quando eu era estagiária, foi quando eu trabalhava com uma pessoa. Essa pessoa veio me dar um presente. E quando eu abri, ela veio entregar o presente pra mim. Um presente, enfim, na minha ingenuidade, né? Eu achando que era um presente pra agradecer, né? Por todo o meu esforço durante aquele ano. E quando eu abri o presente, era um presente totalmente inapropriado.
O assédio ele tem uma trajetória, aborda. Primeiro é muita solicitude, é muita, assim, é uma abertura muito grande, é um oi, tudo bem, é um beijo, é um abraço. E aí a pessoa ela não cede, né? Porque a gente não tá ali para ceder mesmo. Ela não cede. Todo lugar é o meu lugar, se eu quiser estar lá. Aí começa, trabalhos piores, trabalhos degradantes, trabalhos mais complicados, a pessoa faz, aí o assediador não está satisfeito, aí começa a perseguição. Porque você não fez, eu fiz, os outros companheiros de trabalho percebem a situação, mas não podem falar nada porque se sentem coagidos também. Ninguém quer se prejudicar por causa disso. E aí vai degringolando, a situação vai cada vez piorando, né? Porque a pessoa é perseguida o tempo inteiro, né? A pessoa começa a ser ridicularizada, né? E ela sabe que o problema não está com ela, é do outro. Chega uma hora que todo mundo, né, explode. Ninguém deveria passar por uma situação dessas. E eu sou uma pessoa forte que não se intimida, não vou desistir da minha profissão por causa disso. Mas eu sei de mulheres que, depois de sofrerem assédio sexual, por exemplo, num congresso, vai pensar 2 vezes se vai a um outro congresso sozinha, ou no trabalho pode desistir da profissão. Pra gente estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje conversando com vocês e estar falando sobre ciência, então assim, eu fui absolutamente encantada pelo que é a vida, né? Tanto a vida de um grande bioma, do cerrado, as suas relações, os bichos, as plantas, mas também olhando lá molecularmente como é que agora eu estou conseguindo falar e tem uma proteína que está sendo fosforilada. Eu acho isso absolutamente fascinante, acho lindo. Como é que a gente é capaz de produzir um repertório tão diverso de anticorpos e como que isso se relaciona com a gente conseguir combater doenças, a nossa própria homeostase. Eu achava o máximo, começando a carreira científica, falando, poxa, como é que eu mando uma bactéria fazer exatamente a proteína que eu quero que ela faça? Isso parar para pensar, né? Como é que é possível? É possível, o cientista consegue fazer isso. Eu fico pensando como eu sou matematicamente, né? Eu tenho um apreço pela estética, né, matemática. Né? Então, já aconteceu de, por exemplo, eu ter uma demonstração, tem um teorema que eu tenho uma demonstração e eu falo, não, mas essa demonstração tá feia, né? Assim, parece que é uma briga, assim, parece que a impressão que me dá, assim, nossa, a pessoa fala assim, eu vou resolver esse problema e aí ela briga com o problema até resolver. E eu fico pensando, será que não tem uma outra forma da gente encarar isso, que seja talvez mais fluida? Eu faço geometria algébrica. O que eu faço é estudar as formas, né, dos espaços. A gente pode pensar no mundo que a gente vive, mas eu não estudo só o mundo que a gente vive, né? Assim, eu acho que como matemática a gente tem essa mania de abstrair e de estudar os espaços e as formas independente da realidade. Né? Então, por exemplo, eu estudo espaços que não são espaços 3-dimensionais ou 4-dimensionais, eu estudo o que a gente chama de espaços n-dimensionais, né? Então eu estudo espaços que podem ter qualquer dimensão. Pode parecer um pouco estranho, né? Para que estudar um espaço com 10 dimensões? Mas, por outro lado, hoje em dia, né, as teorias da física, tem uma teoria importante da física, a teoria de cordas. E, de acordo com a teoria de cordas, o mundo em que a gente vive, né, ele na verdade, ele tem 11 dimensões. Três dimensões de espaço, uma dimensão de tempo, mas a gente ainda tem mais essas 7 dimensões que a gente não percebe com o nosso senso humano, né, com a nossa visão, mas o matemático percebe com o nosso senso matemático, né? Então a matemática também tem vários sentidos. A geometria, a álgebra são sentidos matemáticos que a gente usa para entender melhor o mundo, né? Então essas 6 dimensões formam um espaço
que é um dos espaços que eu estudo em geometria algébrica. Eu já falei algumas vezes, mas eu preciso falar porque é a pura verdade. Eu sempre faço as coisas por entusiasmo, por paixão. Eu fui para a informática, então, como linguista computacional, né, muito ligada na linguagem natural, mas a tecnologia estava evoluindo na direção de multimídia. Então, a linguagem, quando você pensa em multimídia, você tem uma riqueza muito grande de canais de comunicação, né, que a tecnologia, por volta do início dos anos 90, começou a explorar. Então, era computação gráfica, era hipertexto, era hipermídia mesmo, até o início de TV digital, essas coisas assim, bem o primórdio da TV digital, tudo isso estava em pauta. E no meu departamento, nós éramos um grupo assim extremamente variado, né? Era um grupo de onde saíram muitos pioneiros, né? Pioneiros no Brasil da área de computação gráfica, pioneiros de área de IA, pioneiros da área de hipermídia. Aquela época era uma época importante para a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é um momento numa busca que é uma busca que a gente encontra em vários pontos da história, né? Como é que você constrói algo que imita o ser humano? Né? Então, ao longo da história, você vai vendo que você teve tentativas de você fazer isso através de marionetes, né? Que você queria que as marionetes tivessem um comportamento igual ao do humano. Então você tem caixinhas de música em que você tem um determinado bonequinho que está tocando piano, então ele está imitando uma pessoa tocando piano. Então essa busca de como é que a gente imita o ser humano é uma busca muito longa, né? A inteligência artificial é um momento interessante dessa busca, porque é um momento em que, menos do que você tentar reproduzir os mecanismos, né, os gestos físicos ou a aparência física do ser humano, você gostaria que algum mecanismo imitasse o nosso comportamento mental. Gente, eu amo. Sou apaixonada pela área de dados. Eu sou muito apaixonada. Tabela, dado e como transformar isso em informação. Isso é incrível, porque assim, quando você trabalha com dados, você trabalha com qualquer coisa. Tudo pode ser dado. Eu sou um dado, a minha roupa é um dado, a cor da minha roupa é um dado, meu sapato é um dado, o tom da minha pele é um dado, a localidade onde eu moro é um dado. Qualquer coisa pode ser dado. O que te torna um profissional de dados é você saber transformar o dado em informação para tomada de alguma decisão. Cabível, né? Tem que ser lógico. Bom, atualmente eu trabalho na área de planejamento de projetos. Eu lidero um grupo, né, não de forma funcional, mas eu sou job leader desse grupo, né, eu faço toda a parte de orientação com relação ao planejamento físico e financeiro de projetos. E o que me encanta nesse projeto, acho que é o desafio diário, né, é o desafio de integrar toda a equipe do projeto, né, é o desafio de entender que as pessoas tenham a consciência de que o impacto dela não fazer a atividade dela gera para o projeto. Às vezes, a gente não tem essa margem para trabalhar, é muito dinâmico, toda hora muda, a gente está fazendo a especificação técnica de um jeito, daqui a pouco, no meio do furacão, a gente identifica que existe uma melhor solução, muda tudo, o movimento que a gente tem que fazer para isso acontecer. Então, assim, isso me encanta muito. Hoje, quando pensei nesse documentário e aí fiz como se fosse retrospecto de vida, me veio o quanto mudou a minha vida como mulher trabalhando
esse tempo todo. Fico feliz de rever isso agora. Dentre as coisas que aconteceram, dessas coisas que a gente ficam na cabeça da gente, na memória, né? Foi a primeira vez que eu entrei no aeroporto. Então, a primeira vez que eu fui viajar sozinha, que eu entrei no aeroporto e eu fui no guichê, porque até então eu entregava sempre as coisas pro meu marido, passagem, e eu ficava esperando, ele cuidava de todas as coisas e me dava passagem. Quando eu fui entregar, eu falei, eu tô indo sozinha viajar, eu vou entrar no avião. Aquilo era uma conquista. Eu achei que naquela hora eu era realmente uma pessoa. Isso foi uma coisa que nunca me saiu da cabeça. A segunda coisa foi quando eu fui para Nova York. O dia que eu cheguei em Nova York, de malinha, de passaporte, que eu entrei naquele hotel, que era um hotel que a empresa estava pagando para mim, no meio da Quinta Avenida, um hotel lindo. Eu estava indo para fazer uma negociação importante. Eu achei que eu tinha conquistado o mundo. Achei que aquilo era o final. Podia acabar ali a minha carreira, que eu já estava realizada. Era como se fosse uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer. Aí quando eu conto para as pessoas, eles ficam assim, mas aqueles caminhões grandes? Sim, aqueles caminhões grandes. Mas você consegue? Sim, consigo. Porque é muito mais, eu acho que o que a gente determina fazer, aquilo que a gente abraça e a gente gosta do que faz muita diferença na vida da gente. Então, assim, eu escolhi e a mecânica me escolheu, eu tenho certeza. Geração ainda é uma geração que aceitava muita coisa, era visto como normal. O assédio moral, o assédio sexual, a diferença do tratamento entre as posições das mulheres e as posições dos homens. E aí eu comecei a perceber que, principalmente nos meus ambientes, a mulher ela tinha apenas 2 lugares para ela estar. Ou ela era fofa, ou ela era louca. Eu acho que de fofa eu não tenho muita coisa, então eu fiquei com a louca. Né? Então eu comecei a ter um desafio para mostrar as minhas ideias, para poder ser realmente mais dura nos meus pensamentos, para poder ser mais assertiva e não ser considerada como louca. A mulher tem sempre esse estigma, né? Tem muita coisa que a gente começou desde cedo a ouvir que não era pra gente. Esse lugar não é pra você, essa roupa, não fala assim, menina, não se veste assim, esse emprego não é pra você. E a gente continua ouvindo, né? Essas narrativas negativas. E aí, quando você começa a querer quebrar isso, você vê que você começa a incomodar um mundo que é basicamente composto de homens e que são os homens que ainda têm o poder de decisão na mão. E quando você quer participar dessa decisão, você começa a ver que você sofre um certo cancelamento. Eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo. Para mim, as coisas foram assim muito naturais. Fui fazer engenharia porque eu era boa em matemática, fui fazer a outra porque era isso. Me formei e aí fui fazer mestrado. E fiquei na universidade dando aula e a minha vida estava relativamente organizada, até muito de acordo com os padrões da época, os padrões para os quais eu tinha sido educada. E estava tudo muito encaminhado. Até que um dos meus professores da COP me chamou para ir trabalhar com ele. Aí eu falei, imagina eu entrar numa empresa às 8 da manhã, sair de noite, eu tenho 2 filhos pequenos, uma casa, de jeito nenhum, isso não é para mim. Aí ele falou, olha, faz o seguinte, não pede demissão na faculdade, mas vem aqui e vê, experimenta, fica 1 mês. Se você não gostar, você pelo menos experimentou. E eu fui. E fiquei completamente encantada com aquele mundo novo, com
consultorias, com instalações, com possibilidades, com estudo de projetos reais. Aí começaram as coisas. Não existia o computador, essas coisas todas de Word, não sei o quê. Então, a secretária datilografava, a secretária telefonava. E todas as mulheres que estavam lá, elas tinham esse nível de auxiliar de algum funcionário. Uma vez eu entrei numa reunião, era uma mesa grande, era uma reunião muito importante, que ia se discutir valores de companhia para comprar, para vender. Então tinham, sei lá, talvez uns 7 ou 8 diretores e o presidente de uma das empresas. Aí, quando ele olhou assim em volta da mesa, ele olhou para mim e falou com ela que eu não faço essa reunião. Aí ficou aquele branco. Será que... Não, ela não pode sair porque ela está fazendo o cálculo? Não. Aí um dia, conversando com um desses meus amigos que subiram, ele falou, olha, Elza, você tem que ver que você é mulher, é que você não vai realmente para frente. Nunca vão te promover. Isso foi uma coisa que eu levei numa das empresas em que eu trabalhei. Porque eu e um par tínhamos a mesma idade, o mesmo tempo de carreira, a mesma formação. Entregávamos, me parecia, no mesmo nível de qualidade. E eu fui contratada num nível abaixo dele. Um tempo depois ele foi promovido. Nós ficamos com 2 níveis de diferença, né? Tendo a mesma idade, a mesma formação, o mesmo tempo de carreira. Não é normal. E não tinha, assim, eu coloquei o que tem de justificativa nessa entrega pra gente ter essa discrepância aqui. Quando eu saí da posição de apenas entregar para ter um papel de liderança ali, que o tempo todo tinha uma coisa de não ser ouvida, de não deixar fala por cima na reunião, de não deixar você se colocar com a mesma atividade. Coisa que já aconteceu e que acontece com outras colegas minhas também, é de você ser interrompida muitas vezes. Então, você tá lá, você tá preparado para fazer a apresentação e toda hora tem aquele cara que te interrompe. E ele te interrompe e você vai falar o que ele vai perguntar, mas ele tem só o prazer de te interromper. Eu lembro voltar para minha... voltar estar num congresso nos Estados Unidos e começar a perceber... me sentir incômoda e depois começar a pensar, não, espera aí, começamos a contar dados. Quantas vezes as pessoas interrompem uma mulher falando? Quantas vezes as pessoas interrompem um homem falando? Para quê? Qual é a razão pela que interrompem a mulher? Qual é a pergunta que fazem a mulher? Qual é a pergunta que fazem ao homem? Mulheres eram interrompidas, estatisticamente falando, para qualquer coisa. E eu lembro palestras importantes onde a mulher palestrante era interrompida por perguntas que era tipo, porque descreveu um typo, fundamentalmente. É tipo, tá claro que é um typo, sabe? Tipo, por que você para a pessoa pra remarcar isso de aqui? Não faz sentido. Você faria isso com ele? Tem pequenas coisas que eu acho que irritam. Tipo assim, você tem uma reunião, quem vai tomar nota? Clarice. O tempo passando, eu comecei a reparar que quando não era Clarice, era sempre uma outra mulher. Não era um homem que estava tomando nota. Quando você está num ambiente que você é a única mulher e são vários homens, tem algumas coisas, algumas tarefas, digamos assim, que eles entendem que são da mulher. Se você está, por exemplo, numa reunião, às vezes que você é a única mulher, eles entendem que você vai fazer ata de reunião. Eu não tinha percebido que algumas coisas não eram normais. Pois foi assim toda a minha vida, sabe? Uma parte do problema é que
tem ataques que são diretos, então a gente reconhece. E depois tem aquilo que se chama micromachismo, que são coisas pequenininhas que a gente deixa passar falando, ai não, isso... Porque pegada uma por uma, não são muito pequenas. Então, se você fizer questão para por todas essas coisinhas pequenas, você acaba sendo a louca histérica. Precisa de um tempo para perceber, não, mas espera, tem esta coisinha, mas esta coisinha, mas esta coisinha, mas esta coisinha, e gota, mais gota, mais gota, mais gota. Enche o copo, enche o rio e enche o lago também. Eu vejo alguns meninos, assim, alguns homens na faculdade, e eu falo, cara, a pessoa acha que ela sabe tudo, que ela manda em tudo, que, sabe, eu fico muito incomodada com isso. É uma coisa que me incomoda muito, me incomoda em todas as empresas. São os homens todos se chamando no superlativo. Fulanão, ô fulanão, vem aqui. Às vezes os caras se conheceram naquela semana e de repente a pessoa já é fulanão, e numa reunião de trabalho. Com várias pessoas, o cara é um fulanão. Oi, fulanão! E as mulheres são só o nome delas. Por quê? Isso demonstra uma cumplicidade que eles se protegem o tempo todo ali. E isso passa por todas as relações. Passa em se dar mais atenção e se dar mais espaço dentro de uma reunião. Passa por, na hora das promoções, quando os caras vão ajudar os outros a se promoverem dentro das empresas, né? Me passa uma sensação de que, assim, somos muito íntimos uns dos outros. Nós aqui na nossa broderagem somos o fulanão e o fulanão. E as mulheres ali com menos tempo de fala na reunião, com menos tempo de... E ninguém é fulanona, ninguém é, sabe, tipo... Gente, como é difícil você ser uma única mulher. Porque muitas vezes, depois daquela reunião formal ali, a galera vai pro clube do charuto, vai pro uísque. E aí você volta no dia seguinte, tudo aquilo que foi decidido naquela reunião técnica ali, tá mudado e você não sabe por quê. E eu já conversei com diversas mulheres, inclusive da política pública, né? Secretárias, executivas, né? Da política, e elas relatam exatamente a mesma coisa. Nossa, a gente estava aqui, passou o dia inteiro reunido, né? Decidimos diversas coisas, onde aquele olhar feminino, apesar de único ou pouco, mas ele tem um olhar diverso, tem um olhar diferente, tem um objetivo diferente. Beleza, durante a reunião ele foi incluído e no dia seguinte foi tudo mudado, porque as reuniões continuam sendo tomadas nos clubes de charuto, de uísque e outros clubes que eu acho melhor nem falar, né? As mulheres, elas estão embebidas nesse machismo, né? Não estão livres do machismo de forma nenhuma. Eu mesma tenho atitudes machistas, às vezes. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo um artigo. Os artigos, em geral, são assinados, né, pelo sobrenome, né, do cientista ou da cientista. E eu adorei aquele artigo, achei super engenhoso, a maneira como a pessoa abordou o problema. Eu falei, uau, esse cara aqui, ótimo. Que ótima ideia ele teve. E aí um colega falou assim, não é ele, é ela. Então, eu falei, caramba, olha só, caí na armadilha do machismo. Não falei que ele ia cair? Porque nós, enquanto mulheres, nós também somos machistas. Nós também julgamos outras mulheres por N coisas diferentes. E isso, de tão naturalizado que era, a gente precisa desconstruir isso, né? E eu vivi isso na seleção do mestrado, em 2015, quando eu fui gestante. Como você vai fazer? Como você vai conciliar mestrado com um bebê recém-nascido? I'm sorry, playmate, I cannot play with you. My dollies have the flu. E a minha resposta foi... Bom, já era a terceira vez que eu estava respondendo isso. Pelos próprios colegas que estavam fazendo a seleção, pelos funcionários da secretaria na hora que eu fiz a matrícula, e aí na seleção fui questionada pela terceira vez. Eu falei, curioso, é a terceira vez que eu estou sendo questionada sobre isso. A vida do meu marido também vai mudar. Se ele estivesse aqui, ele não estava sendo questionado. Eles ficavam assim, por que você não tenta uma outra coisa? Faça uma outra coisa. Eu tive que ir
uma vez em RH para dizer, olha, eu já estou aqui há muito tempo, eu sei que eu tenho uma avaliação boa e tal, por que eu não vou passar a ser diretora e a minha área ter um cargo semelhante? E aí, na entrevista, eu falei assim, Elza, você não precisa de dinheiro, né? Você tem um marido que é um bom médico, que ganha, você não está precisando de dinheiro. Aí eu falei, olha, eu não estou dizendo que eu estou precisando de dinheiro, eu estou perguntando se o trabalho que eu estou fazendo tem um valor semelhante ao que todo mundo está fazendo. Se eu voltar para aquele momento onde eu era jovem demais, ainda acreditando em meritocracia e outros contos de fada, eu detestava quando falavam que eu era mulher. Detestava. Eu queria ser cientista, eu não queria ser a cientista, eu queria ser cientista. Então, até chegar em momentos, assim, na graduação, de eu ficar em dúvida em qual pronome eu queria usar e usar o, até eu entender e assumir que existe, sim, um contexto de vieses de gênero que se traduzem em opressão para quem sofre, mesmo que inconsciente para quem perpetua, né? Com aquelas situações agravadas e que ainda, infelizmente, existem de opressões deliberadas e premeditadas, né? Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada ou ainda ignorante porque ainda tenho a visão de que a maior parte das opressões que eu senti ao longo da vida foram não intencionais, não tinham realmente a intenção de me ferir, de me limitar, apesar de serem o resultado delas. A gente precisa parar com essa coisa de mulheres guerreiras, mulheres heroínas. São mulheres que se viram em várias formas, com várias identidades. A última leitura que eu fiz era 70% dos afazeres estavam sob responsabilidade das mulheres. Isso diz muito, né? Isso diz muito da gente também. Parece que é uma resposta ao clássico do machismo. Ah, você quer direitos iguais, carrega o peso. Você quer direitos iguais, as piores relações possíveis de trabalho que são vinculadas aos que os homens fazem por conta da característica biológica. E eu falo com tranquilidade. Óbvio que a questão da força o homem tem mais. Isso não quer dizer que a gente não tem instrumentos hoje para fazer a mesma coisa. Então, são paralelos que não contribuem. A mulher, ela é extremamente capaz. Basta ela saber que ela é capaz. Então, quando a mulher ela entende que ela é totalmente capaz, ela não tem limite. Hoje, para cada 4 postos de trabalho na indústria, apenas um é ocupado por uma mulher. Ou seja, 25% dos postos de trabalho da indústria são ocupados por mulheres. O que é um grande avanço, porque era 8%, né? Que ainda vinha aí desde a época que as mulheres começaram a operar as máquinas na época das guerras, né? E teve essa necessidade de incluir as mulheres no ambiente de indústria. Tem um estudo da Harvard Business Review que diz o seguinte: se você tem um homem e uma mulher disputando a mesma vaga, a chance da mulher ir deveria ser 50%, né? É 0. 0. Não vai. Se você tem um homem e 2 mulheres, a chance sobe para 30%. Então, assim, ainda existem muitos vieses nas empresas e naquelas pessoas que estão responsáveis por fazerem a ascensão profissional das mulheres, que fazem com que você tolere incompetências masculinas muito mais do que incompetências femininas. Na matemática, assim como em muitas ciências, a gente percebe claramente o efeito que a gente chama de efeito tesoura. Então, quando você começa lá na graduação, né, no ingresso dos cursos de matemática na universidade, existem diferenças regionais, tá, que devem ser levadas em conta, mas no geral você vê que quase
50%, 50%, né? Se você levar em conta os cursos de licenciatura, né? Que visam aí uma carreira de magistério. Isso acaba atraindo, em geral, mais mulheres. Aí, quando você vai no mestrado, esse número já vai baixando, né? No doutorado, mais ainda, né? Então, quando a gente chega, por exemplo, na carreira de pesquisadora, se você vai olhar para as pesquisadoras, bolsistas de produtividade do CNPq, em matemática, as mulheres não chegam a 15%. Como se diz? Pendente, por um lado, que você precisa fazer algo artificial para voltar. Elas vão sendo cortadas, né, da carreira conforme a gente vai progredindo. E eu realmente não acredito que o talento matemático se distribua de forma diferente entre os gêneros, né? Eu acho que realmente o talento matemático é um talento humano que está distribuído aí entre os seres humanos, independente de gênero, independente de raça, independente de origem. Só um recorte. Pesquisadores da CAPES, né, os bolsistas da CAPES hoje, você tem que são 58% mulheres. Se você for olhar para mestrado, 57% são mulheres. E para doutorado, 54% são mulheres. Então, você tem uma maioria feminina. Mas não tem nenhum dado hoje que te aponte quantas dessas mulheres são mulheres negras, ou mulheres trans, ou mulheres indígenas. No geral, a gente sempre está falando de um mesmo padrão de mulher, da mulher branca, cis, hétero, que é válido a gente fazer esse debate, mas eu preciso debater gênero no mais amplo sentido. Eu preciso debater mulheres no mais amplo sentido da palavra. E não, mulher branca não é só isso que define o que é ser mulher. A diversidade, a inclusão e a equidade nas empresas, ela vem sendo estudada já há muitos anos. Então, tem um estudo recente da McKinsey que mostra o seguinte, que é muito interessante. Não só as empresas que estão no quartil inferior de diversidade e inclusão, quando comparadas com aquelas que estão no quartil superior, ou seja, que estão aplicando diversidade e inclusão e têm nos seus níveis de liderança mais de 33% de mulheres e de representatividade racial ou de gênero, elas têm 25% mais probabilidade de terem resultados financeiros melhores. E isso acontece não só porque as empresas do quartil superior elas melhoraram, como também porque as empresas do quartil inferior pioraram nos seus resultados financeiros. E por que a diversidade é importante? Porque a diversidade cognitiva, que é o que você consegue com a diversidade regional, de disciplinas, de gênero, racial, ela contribui muito para a inovação. A diversidade é importante não só por questão de justiça mesmo social, né? Acho que tem todo um grupo que foi historicamente excluído do processo científico e que deveria ter todas as condições de estar colocando suas ideias, fazendo seus projetos, suas pesquisas, e que por todas as questões de racismo estrutural e, enfim, a gente não chegou lá. A ciência diversa é importante porque os problemas mais difíceis de serem atacados, analisados, estudados, eles precisam de uma pluralidade de pontos de vista. Então é importante você ter num grupo pessoas com diferentes trajetórias, diferentes formações, diferentes ideias sobre o mesmo projeto, sobre a mesma questão, para que você possa melhor atacar aquele problema, melhor conhecer aquela questão que está sendo estudada. Existe um trabalho muito importante que foi publicado tem uns 2-3 anos que chama Diversity Paradox, assim, o paradoxo da diversidade, que fez uma análise muito interessante, que foi eles analisaram um banco de mais de 2 milhões de teses nos Estados Unidos. E eles conseguiram mostrar, assim, as principais inovações, os principais breakthroughs, os principais saltos de conhecimento nas áreas. Ou seja, por exemplo, quando você relacionou a ecologia de um bicho com um determinado vírus, por exemplo. São relações de áreas que não conversavam antes. Essas principais conexões foram feitas por mulheres ou por pessoas de grupos subrepresentados. Então, assim, ficou claro que os grandes avanços
quem trouxe os grandes avanços foram pessoas de grupos subrepresentados, mulheres, pessoas negras, tal. Mas, ou seja, a primeira faísca para disparar ou consolidar a área, a maioria das vezes veio desses grupos. Mas, a partir do momento que esse conhecimento é colocado e começa a ser testado, tal, a visibilidade vai para homens brancos, né? Isso é óbvio. Os dados não mentem. E eu sou uma pessoa de dados. E os dados mostram que equipes e times diversos, eles trazem mais valor para o negócio. Os dados não mentem. Tá entendendo? Se você tá vendo que tá trazendo mais dinheiro, tá trazendo mais valor pro seu negócio, é isso. E eu acho que é nesse viés que as empresas estão adotando a equidade de gênero e também a diversidade. Eu sinto que eles banalizam também um pouco essa parte de equidade de gênero para sensacionalismo. Porque, assim, se você quer fazer mudanças, você chega, muda e depois você se posiciona no mercado. E não você vende uma imagem de que você queira fazer alguma coisa para depois fazer. Sobre, é interessante ter aqui uma mulher lésbica. É interessante ter aqui nessa composição, mas tem uma dificuldade de agir com naturalidade sobre isso, né? De agir e olhar para isso como não... Sim, tudo bem, é uma representatividade. Você está ali representando você está representando um grupo, mas você não está só representando um grupo, você está representando um grupo também. E é importante, você precisa reconhecer isso, reconhecer as diferenças disso, mas olhar para isso como tratar isso como algo que faz parte do todo. Eu acho que tem muita dificuldade, e não é não olhar para a diferença, tá? Acho que olhar para a diferença é importante, é relevante. Mas o que eu estou querendo traduzir é que tem uma certa coisa meio galera no safari, assim, que é sabe assim, você botar uma roupinha e ir no safari e ver diferente, e você se sentir assim meio nesses espaços também. Como é que você influencia em política pública e privada sem ter o poder? Sem ter o poder da caneta. Então, a gente quer ter o poder, a gente quer ter a caneta, a gente quer ter a decisão também. Então, foi nisso que eu comecei a ver que a mulher, ela tinha uma resistência. E mesmo quando a gente participava de conselhos, mesmo quando a gente participa de conselhos, geralmente tem uma mulher, né? E eu digo que muitas vezes é aquela mulher que conseguiu chegar ali com muita dor. Então, ela ainda se masculinizou um pouco para chegar naquele lugar. Então, ela não quer perder aquele lugar. Então, ainda não tem aquela... Vou puxar outra. Agora que a gente começa essa questão, não quero mais estar nesse lugar sozinha, né? Não quero mais ser a única. Ser a única não é mais uma questão para mim. A gente é da geração das primeiras, né? E aí a gente tinha muito aquela coisa, a mulher, a primeira conselheira, a primeira presidente do conselho, a primeira CEO, as primeiras, né? Que tem uma responsabilidade aí multiplicada para não ser a última. Falo que a minha militância é de ocupação. Então, estar nesses lugares onde as pessoas não esperavam que eu estava, em posições que as pessoas não esperavam que eu estava. Hoje eu tenho outras mulheres que são empresárias, vice-presidentes de outras empresas e que são conselheiras minhas. E elas me trazem essa perspectiva de negócios e desafios que elas passaram também até por ser mulher. Eu espero ver um mundo onde as alunas não tenham medo de fazer perguntas na aula. Eu espero ver um mundo onde essa equidade começa mesmo das bases, sabe? Começa de onde criamos nossos filhos. Espero para minha filha que ela tenha todas as possibilidades que os filhos têm e que ela não tenha todos os condicionamentos que geralmente as filhas têm. Espero conseguir não dizer para ela: você precisa ser bonzinha. Adoro.
espero conseguir não tratar ela como se ela tivesse que ser uma menininha linda. Ser mulher é extraordinário, mas ser uma cientista é revolucionário. As pessoas negras têm voz, as mulheres têm voz, as pessoas com deficiência têm voz. O que a gente precisa é talvez escutar essa voz, não dar voz, é escutar o que essas pessoas têm a dizer. Eu acredito que em pouco tempo a gente não vai ter nem mais necessidade de ter que mulher seja um tema, né? Ser mulher seja um tema.